uma felicidade inalterável que precisamos e então ver que foram apenas sofrimentos passageiros. O espírito pode então escolher a prova mais à sua altura de enfrentamento e resistência, e por consequência a existência mais penosa na esperança de chegar mais rápido a um estado melhor. Como na doença, escolheria frequentemente o remédio mais agradável para se curar mais cedo ou no corpo com as limitações físicas. Aquele que quer ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma rota cheia de flores, pois sabe dos perigos que correrá, mas sabe também a glória e o sucesso que o espera se for bem-sucedido. A doutrina nos dá liberdade de escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar. É de parecer extraordinário se considerarmos que os espíritos livres da matéria percebem o objetivo de maneira bem mais séria para eles do que dos gozos do mundo. Após cada existência, todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, percebem o que fizeram no passado, assim compreendem o que lhes falta ainda para atingir a perfeição, assim reconhecendo os seus erros e preparando-se para mais uma nova existência na reencarnação, assim ganhando novamente mais uma oportunidade de atingir a evolução espiritual que tem vantagens infinitas. Assim encontramos a resposta do porquê de muitos se submeterem voluntariamente a todas as provas e obstáculos da vida corporal, procurando por eles mesmos aquelas que podem fazê-los mais felizes na vida eterna, quando, é óbvio, atingindo o sucesso daquela existência. Muitos, quando têm o devido mérito, pedem para nascerem ricos ou em situações que durante a vida terrestre terão muito dinheiro, mas sabe que as responsabilidades e a cobrança pelas leis divinas também serão muito maiores perante aqueles que nascerão pobres. Porém, a responsabilidade de uma pessoa que tem mais condições financeiras são maiores. Como Cristo nos diz na passagem da Bíblia: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O ser humano não poderia gozar, em seu estado de imperfeição, uma vida sem as amarguras e os desafios impostos pelas limitações. Mas temos que entender que é desta forma que poderíamos ter a melhor visão do sentido da vida. Quantas pessoas que vivem no luxo, com muito dinheiro, e não são felizes? Muitas têm a facilidade de trilhar o caminho da infelicidade muito mais cedo do que aqueles que não têm condições financeiras. As drogas, o autoritarismo, o poder que não é real, o luxo que não seria necessário, a arrogância, as inúmeras festas com os diversos tipos de drogas, o sexo descontrolado e indisciplinado e o próprio suicídio, que em muitos casos, de acordo com as pesquisas, estão em maior porcentagem para os ricos. Porém, não significa que os que possuem pouco dinheiro estariam livres desses erros. O que queremos dizer é que as responsabilidades e os perigos daqueles que possuem mais dinheiro são maiores daqueles que possuem menos, devido ao fácil acesso às coisas da vida. Pois sem a boa disciplina, as possibilidades de errar são muito grandes, independentes de classe social. Mas fazer o possível para não errar demais e tentar o impossível para corrigir os erros que deverão ser de menos. Sabemos que as boas ações começam com uma palavra de bem, mas nunca o silêncio. O dever de ajudar o próximo esteve sempre na Bíblia, com as palavras de Jesus Cristo: ajude o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, devemos amar e ter fé em Deus e não nas construções. Porque existem pessoas em desgraças, enquanto que a seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e tendo conhecido da vida apenas os sofrimentos? Problemas que nenhum filósofo pode ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião
pôde justificar e responder, que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma residência de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrer tanta miséria aqui embaixo e merecer no porvir uma recompensa ou uma punição qualquer, enquanto ainda não puderam fazer nem bem nem mal? A resposta para tudo isso podemos encontrar não só na Bíblia, como também na nossa doutrina cristã espírita, que é dado aquele de acordo com as suas obras realizadas. Essas obras estão nas existências anteriores, ou seja, na última encarnação, porque seria a resposta mais à altura de uma justiça para todos. Entretanto, não é necessário crer que todo o sofrimento suportado aqui embaixo seja necessariamente indicação de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas para acabar sua depuração e acelerar seu adiantamento. Assim, a expiação ou as dificuldades na vida serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. As provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque aquele que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode então ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto mais recompensado quanto mais penosa a luta tenha sido alcançada. Tais são mais especialmente essas pessoas com instintos naturais bons, de alma elevada, de nobres sentimentos natos que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior, e que suportam com uma determinação de fé como verdadeiros cristãos pelas maiores dores, pedindo a Deus que as suportem sem murmurar. Muitos, por ainda não compreender esse sentido da vida, ficam revoltados contra Deus, assim chegando a uma solução pessoal que Deus não existiria. Essas pessoas fazem a pergunta a si mesmo: como Deus tão poderoso não impediu tal desastre ou tal acontecimento que tirou a vida de várias pessoas inocentes? E entre outras perguntas de mesmo sentido. 1 milhão de anos para Deus é apenas um segundo. Então o tempo é o que menos importa para Deus. Para Deus, o que mais importa é a nossa evolução. Não importa em quanto tempo ou lugar levaria para conseguirmos a perfeição da evolução. O maior exemplo de prova de missão foi a de Jesus Cristo, como espírito mais perfeito e puro, assim se submetendo a tal provações para orientar a humanidade ao melhor caminho, pois veio para mostrar a verdade, o caminho e a vida a ser como o melhor exemplo a serem seguidos, ou seja, o próprio exemplo que foi e é Jesus Cristo. O suicídio é um grande crime aos olhos de Deus. Então ninguém deve tirar a própria vida, pois é um grande presente de Deus, para que assim possamos provar e evoluir com as situações decorridas durante o trajeto de nossa existência. Seja qualquer dificuldade, no final teremos alcançado a vantagem da evolução e num dia a eterna felicidade. Os atos do suicídio. Surgem diversas perguntas, entre elas podemos citar a seguinte: um suicida, por motivos nobres, sofre os mesmos tormentos e trajetos que os demais suicidas? Não haverá para ele uma misericórdia especial ou perdão de Deus? A resposta: de tudo quanto até hoje temos estudado e aprendido e observado em torno do suicídio, à luz da doutrina cristã espírita, nada absolutamente nos tem conferido o direito de crer que exista nenhum